o que eu queria logo era que aquilo acabasse, assim, sabe? Falava, não, Deus, então eu quero que acabe, assim. Daí eles vieram falando de induzir parto normal. E eu, não, pelo amor de Deus, eu quero que acabe logo. Na hora que veio com o carrinho, assim, que eu vi o carrinho e não teve choro, foi a hora que caiu a ficha, assim mesmo. E, assim, chorei muito, né? Porque é angustiante. É terrível, mas é uma experiência, eu digo que eu não desejo para ninguém, mas é a experiência que nós tivemos que mais nos aproximou da eternidade. Foi a experiência da morte de um filho. Eu queria que você falasse da tua ótica. O Brunão, na verdade, até já contou como que foi para ele quando vocês perderam um bebê. Dois bebês já, né? 2 bebês. Quando vocês perderam... que na verdade um era embrião, né? O outro era bebê. A Zoe acho que foi um pouco mais difícil. Né? Como que foi para você como mãe? Ele contou a história dele como pai. E como que foi? Cara, é terrível, né? Mas... eu tenho uma ótica, assim, muito espiritual das coisas, né? Eu acredito muito em Deus, eu acredito muito no que a palavra diz. E, tipo, eu sempre lidei muito bem com a morte. Sempre, assim, ó, desde a infância. Pode falar, tem uma batata, né, no lugar do coração. Mas, assim, não, eu sempre achei a morte leve, sabe assim? Um passo, você fala. Justamente. Porque a palavra, a morte de Jesus nos dá a esperança da ressurreição. E a gente lê a Bíblia, sabe, entende a morte de Cristo, mas a gente não tem a esperança da ressurreição. Uhum. Então, a morte, para mim, sempre foi isso, a esperança da ressurreição, sabe? E eu lembro que eu me lembro que antes de ir, assim, foi uma semana, eu estava muito angustiada. Você estava em viagem nos Estados Unidos, é isso? Antes de ir para lá, né? Porque eu não queria muito ir. Justamente por ter medo de acontecer alguma coisa, porque eu ia para lá, eu ia voltar com 32 semanas, né? E eu engravidei acima do peso, então, e nessa eu, tipo, escrachei. Eu estava bem... Eu estava achando ela muito pesada, sabe assim? E o médico já tinha falado que ela estava pesada. Tipo, eu só lembrava disso. Olha, você vai ter um bebê gordo. Ela já tem 2 quilos. Então, tipo, ela tinha que ter 1 quilo no máximo se ela fosse bem gordinha. E aí eu estava bem angustiada, assim, não sabia. Eu lembro que eu falei para minha mãe, nossa, mãe, todo dia, era época de Natal, né? Eu falei, nossa, mãe, eu acordo com uma dor no peito, assim, né? Minha mãe falou, você deve estar angustiada por causa da viagem, sempre orando, né? E eu lembro que, em todo momento, assim, tipo, ela mexendo, tudo. E aí teve um dia que a gente estava indo para uma outra casa. Foi um dia bem assim, eu estava... Sabe, eu não sei se todo mundo teve cachorro, mas quando a cachorro vai dar cria, que ela fica, tipo, quieta, moadinha. Foi um dia que aí todo mundo foi almoçar, queria sair à tarde, dar rolê nos outlets. Eu falei, Bruno, me leva para casa, estou um pouquinho cansada, né? Daí dormi à tarde, à noite a gente saiu para jantar. Quando voltou, eu deitei na cama, eu não senti ela mexer. E, tipo, deitar na cama, ela se virava, né? Falei, nossa, que estranho, a Zoe não mexeu. Daí, fiquei reparando a noite toda, no outro dia de manhã, falei, Bruno, a gente vai precisar ir para algum lugar, né? Eu não tô sentindo a Zoe mexer. Daí, as meninas que estavam junto na casa falaram, calma, Miriam, né? Agora é assim mesmo. Eu falei, gente, eu sei que é assim, é só por precaução, vamos tentar ver alguma ultrassom, enfim. Só que aí eu comecei a sangrar, eu falei, cara, vamos para o hospital. Chegou no hospital, aquela coisa, né? Quando eu soube que ela não tinha batimentos cardíacos, assim, foi terrível na hora que eu soube, né? Tipo, só que não caiu a ficha. Não caiu muito a ficha, assim. Daí eu lembro que o Bruno veio muito, assim, angustiado e, tipo, pesado. Ele, me perdoa, você não queria vir, que não sei o quê. O Bruno, calma. Deus sabe o que faz. Eu falei justamente isso. Eu poderia perder ela lá no Brasil, atravessando a rua. Isso poderia acontecer, né? E daí eles mandaram a gente para um outro hospital, mas a gente ficou meio sem noção. O outro hospital parecia que ia ser o hospital que tinha aparelhos melhores para tentar ouvir o coração. Mas chegou lá, era para fazer o parto, né?
E aí, na hora que falou assim, cara, não tem mais, né? O que eu queria logo era que aquilo acabasse, assim, sabe? Falava, não, Deus, então eu quero que acabe, assim. Daí eles vieram falando de induzir parto normal. E eu, não, pelo amor de Deus, eu quero que acabe logo. E aí quis ficar acordada. Lembro que quando a gente pegou ela, assim, né? Porque lá eles são muito humanos, então você pode ficar com o bebê. Eles tiram foto do bebê. Você pode levar para o quarto, dar banho no bebê. Eles são muito humanos, porque lá demora para o enterro, né? Tipo, você pode ficar uns 4, 5 dias. Caramba! E daí a gente vê, a hora que eu peguei ela, assim, era tipo o Joshua. Perfeita, sabe? Perfeita. Só o crânio era muito grande, porque ela tinha um problema no cérebro que a gente não sabia. Na hora que eu... E, para mim, durante o parto... Tipo, eu ficava, nossa, mas está demorando, porque o do Josh foi tão rápido. Mas, na minha mente, eu queria ouvir o choro. E aí, na hora que veio com o carrinho, assim, aquela hora foi a hora mais angustiante. Na hora que veio com o carrinho, assim, que eu vi o carrinho e não teve choro, foi a hora que caiu a ficha, assim mesmo. E, assim, chorei muito, né, porque é angustiante. Mas, assim, eu sou assim, sabe? Eu choro a hora que tem que chorar, mas eu sacudo a poeira. Então, na hora, chorei, nós oramos, sabe? Entregamos ela para Deus e saiu dali, chegamos no quarto, bateu o sentimento de, cara, tá entregue, sabe? Na verdade, a minha maior indagação foi muito rápido, assim, o nosso consolo, o nosso conforto em Cristo. Mas eu acredito pela minha ótica, né? Pela forma que eu lido com as coisas espirituais. Então, assim, eu entreguei ela para Deus, entendi a missão dela, entendi, agora ficava... o que o Senhor quer gerar em nós, né, através disso? Mas, assim, a minha maior indignação depois disso, eu comecei a reparar muito em coisas que a gente fala, tipo, em canções que a gente ouve. Sabe, toda canção, na hora que eu ia ouvir, falava de entrega, falava de propósito, falava de... Me lembrei da canção que a gente tinha acabado de lançar, né? A tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, sabe? Só que na hora que a gente vive, cadê Deus? A maioria é assim, né? Na hora que a gente vive, a gente parece que esquece tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala... E tudo que a gente reproduz para os outros, que é verdade, mas a gente não consegue viver essa verdade. E o momento da gente provar aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente sabe é na hora da prova, né? Então, era a minha maior indignação, na verdade. Não era indagação, era indignação. Eu falava, cara... É muito difícil, porque a gente lê, a gente ouve, a gente crê. Mas será que a gente crê mesmo? Né? Porque Jesus falava, né? Os que me amam vão praticar. Ou os que me amam obedecem. Sabe? Então, aí eu falava, é a hora de eu mostrar o meu amor. É a hora de eu mostrar que eu creio realmente nas palavras que estão escritas aqui. É a hora de eu mostrar que eu acredito que a morte é lucro. É a hora de eu mostrar que eu acredito que existe ressurreição. Mas não sabe? É fácil, né? Não é fácil, mas quando você entende isso, fica mais leve. Sabe assim? Você consegue lidar, né, de uma maneira mais leve. Entende? Você não fica preso. Porque o luto, ele existe? Sim. Sabe? O luto, ele existe sim, só que você não pode ficar preso naquele luto. A Bíblia fala, Jesus chorou, ok? Mas aí depois não fala mais que ele chorou, sabe? Então tem um tempo para isso, né? E no meu caso, eu acredito que passe rápido, porque eu creio e eu quero praticar aquilo que eu creio, entende? Eu acredito que a gente não é aquilo que a gente pensa. A gente tem que ser aquilo que Deus... Eu creio que Deus me fez, ou eu creio que Deus pensa assim, então eu tenho que tentar pôr isso em prática, sabe?
Então, assim, é terrível, mas é uma experiência, eu digo que eu não desejo para ninguém. Mas é a experiência que nós tivemos que mais nos aproximou da eternidade. Foi a experiência da morte de um filho, sabe? A gente olha para Deus e fala, ele amou o mundo de tal maneira, amou tanto, que ele entregou um filho. Mas será que eu sou capaz de entregar o meu filho para Deus? Não preciso entregar para os outros, sabe? Eu comecei a perceber como a gente é egoísta como pais, porque filhos são flechas. A gente é só o arco ali pronto para prepará-los, sabe? Então, assim, e eu acho que isso influencia até se ela nascesse, ou nos filhos que já estão vivos. Como a gente lida com isso? Eles são flechas mesmo e a gente está preparando eles para soltá-los? Então, se eu acredito que ele é flecha, por que eu não posso soltar antes do tempo que eu achei que seria? Entende? E daí eu comecei a ficar autoanalisando essas coisas e Deus ministrou. Cara, ela era flecha. O tempo de soltar ela era esse, sabe? Era esse momento. E eu creio que teria que ser assim. Não sei se também pelo fato da gente descobrir que ela tinha um problema no cérebro, né? Então, tudo isso, assim, eu só conseguia agradecer a Deus por tudo, assim, sabe? Eu só conseguia agradecer a Deus. Em nenhum momento eu indaguei por quê. Eu só conseguia enxergar como Deus foi bom, mesmo assim, num tempo assim terrível. E da mesma maneira agora, esse ano, sabe? Eu só conseguia enxergar como Deus cuidou de todos os detalhes, assim, sabe? Esse ano você teve uma perda de gestação, né? Uma perca gestacional de 12 semanas, assim, sabe? E foi, assim, uma coisa que eu não esperava, porque a gente estava louco da ultrassom. Então, a cada 2 semanas, a gente fazia uma ultrassom para ouvir o batimento cardíaco. E, tipo, estava tudo perfeito. Daí, fiz o chá revelação, porque estava tudo perfeito. Senão, não teria feito, né? Cara, fiz o chá revelação 2 dias depois. Não era uma ultrassom de rotina que eu tinha, mas 1 semana antes eu tinha pedido para Deus, eu queria muito fazer uma ultrassom semana que vem, mas se eu voltar na médica, ela vai acabar comigo. E do nada me ligaram, a revelação foi na segunda, na terça me ligaram, olha, tem aqui no cadastro, você tem que fazer uma ultrassom, você pode vir amanhã? Tem um horário amanhã. Falei, claro, vou. Daí fui, cheguei lá, tipo, né? Não tinha mais batimento. Não tinha mais batimento. Daí, na hora, chorei e entendi. Tipo, orei e falei, Deus, por que, assim, de novo, né? Mas aí, eu busco sempre me basear no que a Bíblia diz, sabe? Eu procuro não ser o que eu penso. Eu procuro não viver o que eu penso naquele momento. Então, eu sempre busco a palavra e tento concentrar e levar cativo o meu coração a Deus mesmo, sabe? E eu entendi mais uma vez, cara, é uma flecha. Você não sabe o dia de amanhã. E eu só agradeci, porque quando eu descobri que estava grávida, eu orei e falei, Deus, se for para acontecer alguma coisa, não deixa chegar até o final. Que seja no início, sabe? E, às vezes, a gente só olha para coisa ruim, né? E, não, eu enxergo o que tem de bom, o que Deus fez de bom, sabe? Eu tento enxergar quais sempre as coisas... o copo meio cheio. Isso. Eu tento enxergar quais as coisas boas que Deus fez, sabe? Então, eu olho para trás e vejo tudo que Deus fez. Então, coisas que acontecem hoje não podem tentar me atingir e fico triste, choro, às vezes fico angustiada, né? A gente está num processo aí de novo, tentar mais sabe? Fico angustiada? Claro que fico, porque eu sou, né? Fico a louca dos exames para ver se tem alguma coisa. E aí Deus, ao mesmo tempo, falando, cara, eu preciso crer. Mas o que... E eu sou... eu gosto muito de fazer... Olha só o paradoxo. Eu gosto muito de fazer as coisas do meu jeito e pôr a mão na massa, sabe? Só que tem hora que... Isso não depende de você não em nada. depende de mim. Eu posso fazer tudo. Tipo, nessa última gestação agora. Estava tudo perfeito. Eu nunca tive exames tão bons.
E, tipo, não foi. Então, eu acho que Deus leva a gente para um lugar de dependência mesmo. É crer que Ele dá a vida e é crer que a morte existe para um propósito, para nos dar a esperança, a bendita esperança do dia em que não vai mais ter choro, não vai mais ter, sabe, tristeza, o dia em que haverá ressurreição. É uma situação difícil de engolir mesmo de primeira, assim, né? Deve ser algo... Aceitar a morte de uma forma assim não é fácil mesmo, não tenho certeza. Parece ser estranho, né, para as pessoas, mas eu lido assim, tipo, a Tati, né, brinca. A Tati e a Marcela, tipo, agora, na época do Covid, sabe? Tipo, elas, Mira, você não tem medo? Eu falo, cara, eu acho que Deus é o dono da vida e o dono da morte. Eu tenho que me preparar hoje, porque se eu não estiver preparada hoje, então eu me preparo todos os dias para não ter esse medo. Para mim, esse dia pode chegar, mas eu estou pronta para o grande dia do Senhor, sabe? Eu me preparo todos os dias para o grande dia do Senhor. Eu creio na ressurreição de Cristo. Para mim, esse é o grande mistério da Bíblia. É isso que Jesus veio revelar. E, às vezes, a pregação é que ele morreu, mas o mistério é que ele ressuscitou. Sabe? É nisso que a gente precisa crer.